Boa tarde. Vamos para mais um devocional do dia. Hoje a gente vai meditar aqui no capítulo 7 do livro de Esther. E o título deste capítulo é Esther denuncia Amã. Gente, para muitos chegou a tão sonhada hora, né? Já vamos ver qual o desfecho de Amã. O triste desfecho, né, gente? E aqui, já nos primeiros versículos, nós vamos ver que: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther, e se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Vocês veem aqui, gente, que o coração do rei não é por causa da bebida, não é por causa de outra coisa, mas é pelo favor e pela graça do Senhor que o coração do rei continua a favorecer Esther. Ele continua a olhar, a ter graça por Esther. Ele continua a olhar Esther com bons olhos e ter o coração favorável para dar a ela aquilo que ela quer. E isso não é outra coisa senão Deus trabalhando, Deus agindo no coração do rei. E aí aqui a gente vai ver. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Olha, gente, que sabedoria de Esther. A gente pode ver o quanto Esther foi uma mulher sábia, uma mulher que mesmo que naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele ainda não habitava nas pessoas, mas a gente pode ver claramente na rainha Esther o fruto do Espírito Santo. Ela teve paciência, ela teve domínio próprio, porque, gente, eu imagino quantas guerras, quantas lutas eram travadas na mente de Esther, assim como na nossa no dia de hoje também, gente. Não é diferente. Esther estava lutando por algo que era um decreto de morte contra todo o povo dela e contra a vida dela também, consequentemente. Quantas de nós, diante de um decreto de morte na nossa família, de um diagnóstico que aos nossos olhos humanos é irreversível, quantas de nós temos essa calmaria, essa paciência, esse domínio próprio? Muitas vezes não temos. E ela teve uma sabedoria muito grande, né? E isso é Deus também trabalhando nela, agindo através dela, porque Esther buscou primeiro a Ele. Esther foi até o Senhor, colocou nele a dependência dela, entregou a Ele aquilo que a afligia, os medos dela, tudo. E então, continuamos aqui no versículo 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé,
para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Quando Esther denunciou quem era o homem que queria a morte do povo dela, queria toda a destruição do povo dela, Amã ele já não estava em paz, né? Ele já não estava com paz de espírito por causa do que já havia acontecido com Mardoqueu, que ele teve que levar Mardoqueu por toda a cidade e declarar, né, que era assim que se fazia com o homem cuja honra agradava ao rei. Vocês se lembram aí do que nós falamos no capítulo 6, né? E então, quando a rainha Esther contou ao rei, quando ela revelou, porque foi a primeira vez que Esther revelou a parentela dela, de qual povo ela era. Então, Amã ficou totalmente perturbado, gente. E aí aqui fala mais. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Gente, a gente vê aqui que não bastava todo o mal que ele queria pro povo judeu. Ele ainda tentou forçar a rainha Esther, ele tentou violentar ela dentro da casa do rei, dentro da... Sabe? Aí, por isso, a gente vê o quanto esse homem estava perturbado, o quanto ele era dominado pelo mal pelos desejos da carne dele, pelas vontades dele, sabe? Pela vaidade, pelo orgulho. Ele sabia que ele já não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais, não havia defesa para ele. E ainda assim, ele tentou de alguma forma, na loucura dele ali na hora, fazer mais mal à rainha Esther. Só que Deus é maravilhoso. Deus, ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos protege, ele nos livra. Não permitiu que aquilo ali acontecesse com Esther. E o mal que Amã queria para Mardoqueu, tornou para ele. Vocês já viram aquela frase que o próprio mal se destrói? Assim foi com Amã, né, gente? Ele mesmo causou a própria destruição dele, a maldade dele, tudo que ele planejava contra o outro, tornou para ele. E Mardoqueu não precisou fazer nada. E Esther nem tinha pedido ainda nada com relação a Amã. A única coisa que ela tinha feito era denunciado que Amã era aquele homem mau que queria destruir o povo dela, que queria a morte do povo dela. E, gente, tudo isso aqui, a gente pode trazer para os nossos dias hoje. Tudo isso a gente pode tirar de aprendizado para nós, sabe? Porque quantas vezes as pessoas tentam o mal contra nós, tramam o mal contra a gente e a gente quer vingança, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente fica com aquele sentimento de justiça própria, mas a gente não precisa de nada disso. O que a gente precisa é nos rendermos aos pés do nosso Deus, é nos rendermos
nos prostrarmos diante do nosso Pai, do nosso Deus e colocar nele a nossa esperança, colocar as nossas petições diante dele, diante dos pés de Jesus e falar: Pai, eu não posso, humanamente falando, eu não posso fazer nada com relação a isso, mas eu sei que o Senhor pode, porque tudo aquilo que a gente, na nossa humanidade, não podemos fazer, o nosso Pai, Ele pode. A gente não tem que ficar lutando contra certas coisas. A gente tem que entregar nas mãos de Deus e descansar o nosso coração, porque Ele vai fazer o melhor por nós. Na hora certa, no tempo dele, Ele vai nos dar o livramento. Ele vai nos dar o socorro. Ele vai enviar a provisão. Assim como foi com Amã. Perdão, gente. Assim como foi com Mardoqueu, com o povo judeu, com a rainha Esther, o Senhor, Ele sempre vai ter um socorro. Nada na nossa vida é em vão, nada é por acaso, em tudo o Senhor tem um propósito específico. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É tudo, gente, é tudo. O mal que tramaram contra você, o mal que te fizeram, a ofensa que te fizeram, sabe, se alguém no seu emprego te difamou, tudo isso o Senhor vai usar para te fazer bem. Tudo isso o Senhor vai usar para te favorecer mais para frente. No tempo dele, não é no nosso tempo, não é da forma como a gente quer, não é na nossa hora, não é no nosso senso de justiça, é no tempo dele, é na hora dele, é da forma dele. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu já chorei, eu já orei e eu falava: Pai, parece que tá demorando tanto. Pai, o Senhor viu, eu passei por isso, por isso e por isso. E teve vezes eu receber palavras na igreja onde o Senhor falava para mim, para eu acalmar o meu coração, que não era no meu tempo, é no tempo dele, que ele não faz como o homem faz, ele não trabalha como o homem trabalha, mas que se eu cresce, eu ia ver a glória dele, sabe, gente? E quando eu leio aqui esse livro de Esther, isso fica muito claro para mim, sabe? A gente não precisa estar correndo atrás de fama, de reconhecimento, de honra, de ser justificado, porque tudo isso é o Senhor que vai fazer por nós. E Ele vai fazer. Tenham toda a certeza. Ele vai fazer. Ele não é aquele pai que muitos acham que é mau, que é injusto. Não, esse não é o nosso pai. As coisas só não são na nossa hora, porque a gente tem um senso de imediatismo muito grande, e não é assim, pra gente receber as bênçãos, pra gente receber algumas coisas, nós temos que passar por um processo doloroso, muitas vezes muito doloroso, e a gente precisa ter o nosso caráter aprovado ali, porque se nós não estivermos preparados, quem nos garante de que quando o Senhor nos entregar aquilo que nós tanto pedimos, o nosso coração não vai se encher de orgulho, a gente não vai fazer besteira? Então, o Senhor tem que trabalhar na gente primeiro, porque até para sermos honrados, a gente tem que ter humildade. A gente precisa pedir em todo tempo para o Senhor um coração manso e humilde. E, gente, quando nós pedimos isso, não vai cair do céu, não.
Você não vai simplesmente acordar, agora sim eu tenho um coração manso e humilde. Não, gente, a gente vai passar por situações aonde nós seremos provados para saber, para a gente exercer a nossa mansidão, a nossa humildade. Fiquem todos sabendo disso, gente. Um dia eu ouvi uma frase em uma pregação que a pastora, ela falou assim, que a oração é um negócio perigoso. Se você não quer mudar de vida, então não ora. Eu ri muito, gente. Eu ri muito quando eu ouvi, sabe? Eu fiquei pensando nessa frase e depois eu fui refletir. É verdade, quando a gente diz algumas coisas em oração, de repente você se vê vivendo aquilo. Quando às vezes a gente tá lá chorando no meio da oração, no meio do louvor e fala: Pai, eis-me aqui, Senhor, me usa. Gente, o processo vem. O processo vem pra gente ser moldado, para que então a gente possa ser usado por Deus, para que a gente possa ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, sabe? Mas em todo tempo, gente, mesmo em meio às dores, às aflições, o processo vale a pena, porque nele a gente caminha lado a lado com o Senhor. Nele, o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa força, é a nossa rocha inabalável, é o nosso socorro bem presente. Então, que nessa tarde vocês sejam muito abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém.